Então vamos dar início hoje falando sobre Santa Mônica. É isso aí. Você pode mandar aí o seu pedido de oração. A gente vai atender o seu pedido de oração. No intervalo a gente vai olhar tudo certinho, fazer o seu pedido de oração pela pessoa, pela intenção que você quer, né? Então já vai fazendo aí, já vai interagindo conosco, que nós vamos sempre estar aí rezando por você, tá bom? Mas vamos começar agora a falar quem é Santa Mônica, né? Então, como todo programa, nós estamos trazendo algumas imagens ilustrativas, até para engrandecer, né? Para que você conheça também a imagem, para que quando você for na internet também fazer uma pesquisa, se aprofundar um pouco mais sobre a história do santo, você conhecer. Então, vai aparecer aí para você, já, a foto de Santa Mônica. É isso aí, Santa Mônica, ela nasceu no ano de 332, na cidade de Tagaste. É isso aí, Tagaste, na Argélia, né? Que fica no norte da África. É isso aí, ela nasceu na África. Filha de família bastarda, foi criada por uma escrava, né? Que ela criava os filhos do patrão e também criou Santa Mônica, né? Que desde criança ela tinha muita devoção religiosa, tinha uma disciplina e uma humildade tremenda. E ela gostava muito de fazer caridade. Então, essa era a Santa Mônica, que tinha uma paciência, uma mansidão já desde criança, tá bom? Mônica, ela se casou aos 20 anos de idade, tá? Ela não fez voto, igual algumas santas que a gente trouxe em alguns programas anteriores, ela não fez voto de castidade. Santa Mônica, ela se casou aos 20 anos de idade com um nobre chamado Patrício. É isso mesmo. Ele era um membro do conselho da cidade onde eles moravam, né? Ele tinha posses de grandes terras, né? Ele tinha escravos, grandes terras, e ele tinha uma boa posição, né? Na sociedade. Porém, Patrício, ele não era convertido, ele não era cristão. Além dele não ser cristão, Patrício, ele era um homem muito rude, muito bravo. E por ele ser um homem muito rude, muito bravo, Santa Mônica, ela teve que intensificar as orações dela, porque no passado se assinava um documento onde a mulher tinha que ser submissa ao homem, né? E na verdade essa submissão, ela até hoje, só que existe um feminismo hoje que acha que a submissão se diz assim, eu não tenho que respeitar o meu marido, mas vamos entender o que é uma submissão, né? A submissão é uma mulher que ela é dona do lar, ela cuida da família, ela cuida do marido, mas o marido também tem que ter a parte dele. Ele tem a parte dele de também levar amor à esposa, agradar a esposa, né? Deixar a esposa contente, né? Ele tem que fazer a parte dele. Só que nesse caso aqui de Santa Mônica, o marido não fazia a parte dele. Ela fazia a parte dela, sendo submissa a ele, e ele não fazia a parte dele, né? Ele sempre a maltratava. Mas ela, com muita docilidade, ela foi aí, né? Aprendendo. Então, nós vamos contar uma breve história que acontecia com as amigas, né, de Santa Mônica, né? O esposo dela, por ser muito rude, muito brigão, ele tinha alguns amigos também na sociedade que frequentavam a casa dele. E essas mulheres também frequentavam a casa de Santa Mônica, né? E Santa Mônica, por diversas vezes, ela escutava a lamentação das suas amigas. Qual era essa lamentação? Algumas amigas chegavam com marcas de agressividade do esposo em casa, né? Na casa de Santa Mônica. Algumas com olho roxo, algumas com marcas nos braços, nas pernas. E elas começavam a falar mal dos seus maridos para Santa Mônica. Elas começavam a falar mal dos seus maridos para Santa Mônica. Só que Santa Mônica, ela sempre dava um sorriso, né? E em tom de brincadeira, ela ia corrigindo as suas amigas, né? Falando assim, olha, você não tem que bater de frente, vamos dizer aqui no linguajar de hoje, né? Bater de frente com o seu marido. Você não pode brigar com ele. O que você tem que fazer? Você tem que ter a paciência e continuar orando pela conversão dele. E usa essa tática.
Quando o meu marido ele fica muito bravo, eu fico quieto e começo a orar. Quando ele se acalma, que eu sei que isso é um período que vai passar essa braveza, eu vou pontuando para ele e mostrando que algum desses momentos que ele ficou bravo foi em vão. E com muita paciência e docilidade, eu vou mostrando para ele e ele vai entendendo. E eu sugiro que vocês façam isso com o marido de vocês. E aí, Santa Mônica, algumas das amigas dela, começou a colocar em prática. E algumas não. Essas que começaram a colocar em prática, de rezar pelo marido, e isso eu quero trazer para os tempos de hoje, você que tem um marido que bebe, né, que bate em você, que está nas drogas, que é viciado em jogos, não perca a esperança. Nós temos um modelo que é Santa Mônica, que rezou durante anos por toda a sua família. Especialmente agora nós estamos falando do marido. Então que você possa, no momento de discussão calorosa, mantenha calma você, mulher. Respira fundo, vai rezar um terço, reza pela conversão do seu marido. E quando vocês estiverem num momento tranquilo, de conversa serena, você expõe alguns fatos, né? Mostra para ele quais pontos ele tem que melhorar, e assim você vai levando. Mas o principal de tudo, tá? O principal é a oração. Sem a oração não adianta, não há diálogo, porque só a oração converte, tá bom? Então, as amigas que colocaram em prática os conselhos de Santa Mônica voltavam dias depois falando da melhora, que o marido não mais agredia, que elas conseguiam dialogar agora com o marido, e aquelas que não colocaram a oração em prática, essa continuava sofrendo. Mas não para por aí, né? Nós estamos falando de toda a família que ela sempre pediu para converter. Agora, convenhamos, né? Uma piadinha à parte. Quem tem problema com sogra aqui? Eu tenho certeza que você deve passar um problema com a sua sogra, ou não. Nós temos muitas sogras abençoadas, né? Mas temos relatos, né? Sogra tem uma má fama, né? Eu acho que o mundo colocou essa má fama, né? Eu, particularmente, eu sou muito grato à minha sogra, né? Não tenho o que reclamar dela, né? Nunca tive uma discussão com a minha sogra nesses quase 15 anos que eu tenho de casado. Mas a sogra de Santa Mônica pegava no pé dela. Mas por que ela pegava no pé dela? Porque tinha algumas escravas que trabalhavam lá na casa que faziam fofoca de Santa Mônica. E aí a sogra ficava brava, né, por essas fofocas e acabava maltratando Santa Mônica. Mas o que ela fazia? Ela batia de frente? Não. Ela, dobrava o joelho e ia rezar, pedindo. E até um determinado momento, a sogra percebeu que essas fofocas, que eram contra Santa Mônica, eram fofocas à toa. Chegou até um ponto de a própria sogra pedir para o filho, Patrício, que era esposo de Santa Mônica, castigar a escrava com chibatadas, que estava fazendo essas fofocas contra Santa Mônica, para servir de exemplo a outras escravas que não cometesse o mesmo erro de falar mal de Santa Mônica. E ela sempre pedindo pelos escravos, pedindo pela sogra e pedindo pelo esposo. Só que chegava muitas pessoas que brigavam entre elas. E todas elas gostavam de se desabafar, né? Vamos dizer assim, desabafar com Santa Mônica. E ela sempre escutava os dois lados, mas ela tinha uma docilidade que ela conseguia fazer com que as pessoas entrassem em comum acordo e parassem de brigar. E olha que, vamos colocar aqui, nos tempos de hoje, quando uma pessoa discute com outra e ela vem falar mal dessa pessoa para você, muitas das vezes ela até aumenta aquilo que a pessoa falou para que você tome partido dela.
Então vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui o Gabriel no estúdio e tenho o Leo Oliveira, né? Um abraço meu amigo Leo Oliveira aí que tá fazendo a transmissão ao vivo pra gente aí, nos ajudando aí nesse programa. Deus abençoe pelo seu sim aí, pelo sim do Jorge, pelo sim do Miguel, para ter esse espaço aqui para falar da palavra de Deus. Já estamos sempre colocando vocês em nossas orações. E o Gabriel, um exemplo, teve uma discussão com o Leandro. E aí o Gabriel colocou o ponto de vista dele. Olha, o Leandro fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E aí, escutei o Gabriel. Aí depois eu vou escutar o Leandro para saber o que aconteceu. E o Leandro conta a discussão e só que ele fala de mais fatos ainda. Aí eu falo, nossa, porque o Leandro quer que eu tome partido dele. Ou o Gabriel quer que eu tome partido dele. Santa Mônica, ela não tomava o partido de ninguém. E com muita humildade e docilidade, ela fazia com que essas pessoas se perdoassem. Uma perdoasse a outra. E nesse perdão, ela sempre ia conciliando as pessoas. E aí, Mônica, casada, veio, lógico, a construir uma família e ser mãe. E ela teve 3 filhos. Agostinho, que se tornou depois doutor da igreja, o famoso Santo Agostinho. Navígio e Perpétua. Perpétua foi a única que de cara se tornou religiosa, né? Perpétua foi a filha dela que se tornou religiosa, né? E Santo Agostinho mais velho foi o filho que mais deu trabalho. O outro não era convertido também, como o pai, nenhum deles era convertido, só a filha era convertida, né? Nem a sogra era convertida, veio se converter depois. E Santa Mônica rezava muito pelos seus 3 filhos. Mas principalmente pelo esposo e por Santo Agostinho. E essa história é uma história belíssima. Belíssima. De Santa Mônica. Que teve um amor imenso para com a sua família. Ela não desistiu em nem um minuto. Ela não desistiu em nem um minuto. E essa história nós vamos contar depois de louvar a Deus. Nós vamos cantar uma canção muito bonita, pedindo o fogo abrasador de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer saber da história? Fique conosco. Nós vamos cantar uma canção que você possa rezar de fato nessa canção. Que você possa pensar nos seus problemas. Nos problemas que você está tendo com o seu filho. Nos problemas que você está tendo com o seu esposo. Com toda a sua família. E não perca a esperança. Não perca a esperança nunca. Que Ele possa... Que Santa Mônica possa interceder ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele possa mudar a sua vida. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha mão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir-me em amor, como um fogo abrasador. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor.
teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nessa segunda parte nos ilumine, para que a gente possa levar verdadeiramente a história de Santa Mônica e que ela possa entrar em seu coração, entrar no seu lar, entrar na sua mente, para que você seja perseverante como Santa Mônica, intercedendo pela sua família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É isso aí. Agora, na segunda parte, nós falaremos sobre a perseverança de Santa Mônica, né? Ela foi muito perseverante em sua fé para a conversão dos seus filhos, né? Santa Mônica, ela durante anos rezou pela conversão do seu filho, seus dois filhos, né? Na verdade, pelo seu esposo. Em 375, ela foi falar com o bispo de Catargo, né? Foi expor a ele toda a sua angústia que ela sofria, né? Enquanto ela falava, as lágrimas escorriam dos seus olhos, né? De tanta dor que ela sentia, né? Disse-lhe com voz grave e sonora ao bispo para ela. E essa frase ficou marcada na história, até de Santo Agostinho. Depois ele colocou: vá em paz e continue a viver assim, porque é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Você, mãe, hoje, que chora, muitas das vezes na madrugada, sem saber onde está o seu filho, sem saber o que ele está fazendo, entregue na mão de Nossa Senhora, pela intercessão de Santa Mônica, e continue a rezar pela sua família. O pai de Santo Agostinho havia mandado ele para estudar filosofia. Agostinho veio se tornar doutor da igreja, e ele era um jovem muito sábio. Ele foi estudar literatura, oratória. Ele era um homem de boa aparência, brilhante, gostava de estar nas festas sociais, gostava de cuidar da aparência, cuidar da saúde. E com 17 anos de idade, quando Santo Agostinho completou 17 anos de idade, ali o seu pai já estava convertido. Santa Mônica conseguiu já a conversão do esposo, ele se batizou, e depois de um ano que ele estava convertido, que ele se batizou, estava na fé católica, ele veio a falecer. E aos 17 anos de idade, ela começou a receber notícias que Santo Agostinho estava dando muito trabalho. Qual era o tipo de trabalho que Santo Agostinho estava dando? Creio eu que você vai pensar, o trabalho era dos anos 370, era trabalho comum. Não. Era o que muitos dos nossos filhos estão perdidos hoje. Ele tinha se entregado. Bebidas, mulheres. Ele tinha se entregado até mesmo em seitas. Ele aceitou fazer parte de uma seita maniqueísta. Que seita é essa, Kleber? Maniqueísta. Era uma seita lá atrás que ela se dizia da Igreja Católica, mas ela já era dividida, aonde ela pregava, alguns bispos e padres pregavam que Jesus não era Deus, que Jesus só era um profeta, sendo que Jesus é Deus. Nós temos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, os três em um só.
E já ele doutor, aos 29 anos, Agostinho decidiu voltar-se para Roma. E ele tinha um filho chamado Adeodato. Agostinho ele teve um filho com uma esposa que na verdade não era esposa, que eles não queriam casar. Nem ele queria, nem ela queria se casar. E ele teve esse filho antes de ser casado, né? E além disso, Santa Mônica, ela se dispôs a acompanhar Santo Agostinho nessa viagem a Roma. Ela quis ir. Olha que perseverança da mãe. Ela quis ir nessa viagem. E Santo Agostinho foi até o porto, né? Foi até o porto. Lá, e a Santa Mônica, ela ficou esperando lá no porto. E ela foi fazer uma oração dentro da igreja, né? Ela foi fazer essa oração dentro da igreja. Chamou Santo Agostinho para ir. Ele acompanhou a mãe. Só que o que ele disse? Falou assim: mãe, enquanto a senhora está aí rezando, eu vou visitar um grande amigo meu. E já volto para a gente partir. Só que nesse momento que ele falou que ia visitar o amigo dele, que ela estava na igreja de São Cipriano, Santo Agostinho foi embora e viajou sem a mãe. E ele conta no livro, vou pedir para que o Lê volte aqui a imagem para que eu possa mostrar o livro para você. Esse livro aqui chama-se As Confissões de Santo Agostinho. Eu aconselho você a comprar esse livro. Ele é um livro que você tem que ler com calma, porque Santo Agostinho, ele aqui contou toda a história de vida dele. Ele era um grande filósofo. Ele contou tudo que ele fez contra a igreja, contra a mãe, contra a família, todos os pecados dele. E ele quis confessar todos os pecados dele, não para se glorificar e virar santo, para mostrar a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse livro, ele diz assim, ó: nesta noite parti ocultamente, enquanto ela orava e derramava lágrimas por mim. Ou seja, ele enganou a própria mãe, dizendo que ia levar ela para Roma junto com ele, e deixou Santa Mônica para trás. Mas Mônica era uma mulher que não deixava facilmente assim ser derrotada. Ela queria a conversão de toda a sua família. Ali ela já tinha conseguido converter a sogra, ela já tinha conseguido converter o esposo, e já tinha conseguido converter até o outro filho. Faltava Santo Agostinho. A filha já era convertida, já era religiosa. E aí ela resolveu partir para Roma atrás de Santo Agostinho. E quando ela chegou em Roma, que ela foi atrás de Santo Agostinho onde ele estava, Santo Agostinho era professor, dava aula em universidades. Ele não estava lá, ele tinha partido para Milão. Mas ela não desistiu. E aí, ela foi pedir conselho a um santo. E esse santo, nós tiraremos um programa também para falar sobre ele, que é Santo Ambrósio. Que foram dois santos que se levantaram na época para combater essas heresias que tinha, Santo Ambrósio e Santo Antão. E ali, essa santa mulher foi com redobrada confiança e cheia de gratidão pedir esse conselho a Santo Ambrósio, grande bispo de Milão. Que Agostinho ouvia os sermões dele, gostava de Santo Ambrósio, mas até então ele não tinha se convertido à fé católica. E Santo Agostinho, para você ter ideia, ele mandou a atual mulher que ele estava ir embora para a África novamente, porque ele queria se casar com uma outra moça lá em Roma. O futuro doutor da igreja travava uma forte luta interna para aceitar a religião católica. Por mais que ele ali tinha escutado muito sermão de Santo Ambrósio, mas ele disse para a mãe que não mais estava seguindo aquela seita, o que já foi um alívio para ela, mas ela queria a conversão completa. Só que Santo Agostinho, nessa angústia dele, ele estava passando e ele escutou vozes de criança que dizia assim:
Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele julgando se tratar de um jogo infantil, né? Mas ele nunca tinha escutado uma cantiga assim, infantil. E ele ficou intrigado, né? Ele ficou assim, abismado. Só que ele teve uma recordação. Ele se recordou de Santo Antão, que havia se convertido lendo aleatoriamente, né? Ele abriu lá as escrituras aleatoriamente para ler. E ele leu um trecho de um evangelho. E ele se converteu. Então Santo Agostinho pensou, será que essa é uma advertência vindo do céu para mim? E aí ele falou, eu vou ter essa mesma atitude. Eu vou pegar ali a Sagrada Escritura e vou abrir aleatoriamente. E ele tinha uma vida desregrada, com várias mulheres, com bebidas, com prostituições, com jogos de sorte. Ele fazia tudo de errado. E aí saiu Romanos 13, 13. E eu vou ler para vocês. Não caminheis em glutonárias e embriaguez, nem em desonestidade e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revertivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfação da carne com os seus apetites. E Santo Agostinho, por que a satisfação da carne? Ele era um homem de uma oratória perfeita. E ele queria ser aplaudido. Ele queria ser glorificado. Gloriado. Ele queria ser glorificado. Desculpa o erro aqui, que eu recebi um pedido de oração aqui de Rosângela Cátia. Deus abençoe, minha irmã. Ela está pedindo oração pela sua família. Que Santa Mônica possa nesse momento já entrar em seu coração e te dar a sabedoria. Pedir ao que nosso Jesus Cristo te dê a sabedoria e essa docilidade de continuar pedindo pela sua família. E pela intercessão de Santa Mônica, nós vamos pedir aqui por toda a sua família e por todas as pessoas que mesmo não pedindo, mas está nos assistindo e ocultamente em seu íntimo está pedindo a Nossa Senhora e Santa Mônica a conversão de seus familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Deus abençoe, minha irmã, que você possa continuar conosco e tenha fé que Santa Mônica vai te ajudar. E com essa palavra, aí Santo Agostinho, ele nem quis ler mais, né? Ele nem quis ler mais. E aquelas palavras penetraram tão forte no seu coração como uma luz que dissipava todas as trevas e tirasse todas as dúvidas de sua mente. E era o mês de agosto, no ano de 1386. E Santo Agostinho, com uma valiosa ajuda de Santo Ambrósio, que Santa Mônica já movia os céus e terras, já com a intercessão ali de Santo Ambrósio, mas principalmente com as suas orações e suas lágrimas, ali conseguira, depois de 33 anos, converter Agostinho, que hoje é doutor da igreja e se tornou o Santo Agostinho. Uma história linda, gente, de uma mãe que não desistia do seu filho e da sua família. E você hoje, como está a sua fé? Como está a sua intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo? Quer uma arma poderosa para que você possa de verdade ter mais fé? O Santo Terço.
reze todos os dias o Santo Terço. Se possível, o Rosário. Pelo menos os 3 mistérios: gloriosos, gozosos e dolorosos. Esse era o terço. Papa João Paulo II fez ali o quarto, que é luminosos, mas reze. Nossa Senhora de Fátima, ela pediu para que a gente rezasse o terço todos os dias. Então reze. Eu, às vezes na correria do dia, eu estou no trânsito, eu pego o meu terço de uma viagem para outra, eu rezo um mistério. Não precisa ser o mistério completo tudo de uma vez, você pode terminar ele no decorrer do dia. Você pode rezar o primeiro mistério numa viagem de carro, ou numa viagem de ônibus, ou numa viagem de trem, indo para o trabalho. Na volta, em vez de a gente ficar com o celular vendo mídias sociais, em vez de a gente ficar na frente da televisão colocando porcaria dentro da nossa casa, novela, filmes que não agreguem nada, reze pela sua família. Nós temos aqui mais um pedido de oração, e esse pedido para mim é muito especial. É um pedido que a minha mãe, que está nos assistindo, fez. Pedindo pela sua saúde. Te amo, minha mãe. Você é um exemplo para mim. Pedindo também pela conversão da sua família. E eu quero pedir agora por Nossa Senhora, todos os anjos e todos os santos. Pedir pela sua saúde, minha mãe. Pedir pela conversão de todos os seus filhos, de todos os seus familiares. Que Nossa Senhora possa cobrir com o seu manto todos os seus que você ama. E que ela possa interceder pela sua saúde. E que ela possa te dar cada vez mais força. Cada vez mais força para você suportar. E não desista. Ela te ama. E que você possa pegar esse sofrimento. Muitas das vezes, quando você não suportar mais, peça esse sofrimento por uma alma que se encontra no purgatório. Que você pode salvar uma alma com as suas dores, com as suas dificuldades. Que nesse momento Nossa Senhora possa aliviar todas as suas dores e possa pedir a nosso Senhor Jesus Cristo a cura da sua enfermidade. Que você tenha fé, que você não duvide que esse Deus que derruba qualquer muralha, e que se você tiver um grão, você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, além de mover montanhas, você pode também ser curado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te amo, minha mãe, Deus abençoe. Tenho certeza que Nossa Senhora já está intercedendo por você, Santa Mônica também. Continuando aqui. E aí, em Ostia, decidindo voltar para a África, dirigiu-se com a sua mãe ao porto de Ostia, onde embarcariam voltando para a África. Estando mãe e filho sozinhos, e aí nós colocaremos uma imagem linda de Santa Mônica ao lado de Santo Agostinho. Ao lado de Santo Agostinho, Santa Mônica, ela conversava apoiada numa janela, cuja vista dava por um jardim interior da casa, aonde eles se hospedavam. Eles estavam ali buscando a verdade, a vida eterna dos santos,
que nenhum olhar humano viu, ou um ouvido humano também ouviu, ou nunca penetrou o coração de um homem. Neste momento, intensamente sobrenatural, entraram os dois em êxtases. Ao final dessa conversa, Santa Mônica disse as seguintes palavras que Santo Agostinho eternizou em suas Confissões, que é esse livro que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ela diz assim: meu filho, quanto a mim, já nenhuma coisa me dá mais gosto nessa vida. Não sei o que faço aqui ainda, nem porque cá ainda estou. Já a esperança desse mundo não tenho mais. Por só um motivo, eu desejava prolongar a minha vida aqui nesta terra. E esse motivo era ver você convertido à nossa fé católica apostólica romana. Então, não tenho mais sentido estar aqui nessa vida. Deus me concedeu essa graça sobrenatural de ter você convertido. E não só convertido, Santo Agostinho, ele veio se tornar padre e bispo da Igreja Católica. Um homem santo, de belas palavras, que a sua história ressoa até hoje. E foi muito importante para o Ocidente no passado e é muito importante até hoje. Santo Agostinho é um dos homens mais falados dentro da filosofia, dentro também da teologia. E ali, nessa conversa entre mãe e filho, já convertido, 5 dias depois dessa grande conversa que eles tiveram, ela ficou com muita febre. E Santa Mônica veio a falecer. Deus é muito bom. Ele deu a essa serva fiel a oportunidade da conversão de seu filho e de toda a sua família em vida. Então creia. Creia que mesmo nos momentos difíceis, se você não está acreditando que nosso Senhor Jesus Cristo possa converter o seu marido, possa converter o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, seja quem for, peça com fé. Se teres fé, será salvo tu e tua família. Santa Mônica, ela faleceu no ano de 387, aos 56 anos de idade. O corpo de Santa Mônica foi descoberto, né? Eles descobriram o corpo dela em 1430. O Papa Martim V transportou para Roma e depositou na igreja de Santo Agostinho. Então, tem a igreja de Santo Agostinho em Roma. Então foi transportado o corpo de Santa Mônica para lá. Santa Mônica, ela foi canonizada, ela se tornou santa, de acordo com o documento da igreja, pelo Papa Alexandre III, por ter sido responsável pela conversão de Santo Agostinho e ensinado a fé cristã católica a ele, ensinando também a sua moral e a sua mansidão. Foi declarada como padroeira das associações das mães cristãs. Sua festa é comemorada todo dia 27 de agosto, mês do meu aniversário. Dia 7 de agosto eu faço aniversário, tenho 33 anos, completo 34, 33 idade de Cristo. E essa é a história de Santa Mônica, uma mulher de fé, uma mulher de coragem,
uma mulher de garra. Vamos agora. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos agora fazer uma oração a Santa Mônica. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Pedir a intercessão de Santa Mônica. Pedir que nosso Senhor Jesus Cristo te conceda essa graça de ter a conversão de toda a sua família. E que essa oração de Santa Mônica penetre o seu coração e a tua alma. Que faça te elevar em adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui para servir, amar e glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa oração de Santa Mônica, eu peço que o Senhor Jesus entre em seu coração. Nobilíssima Santa Mônica, rogai por todas as mães, principalmente por aquelas mães que se esquecem de que ser mãe é sacrificar-se pelos seus filhos e por sua família. Rogai, virtuosa Santa Mônica, para que abracem as almas de todas as mães, para que elas enxerguem a beleza da vocação materna e a beleza do sacrifício materno. Rogai, Santa Mônica, para que todas as mães saibam abraçar com fé o sofrimento e a dor. Assumam seus filhos com coragem, como instrumento de santificação para as famílias e para a sua própria santificação. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. E com essa oração belíssima, nós estamos chegando ao fim de mais um programa, O Convívio dos Eleitos. Que Deus abençoe a sua companhia